Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo a noite mais longa. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo de número 30. Vou ler versículos 4 e 5. Dizem assim: Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje é 5 de julho de 2024, sexta-feira. Aproveito para desejar para todos um ótimo final de semana. Quero já agradecer pela compreensão de todos. Nós estivemos aí 2 dias sem poder publicar aqui mensagem. E quando isso acontecer, eu vou sempre dar uma satisfação para vocês que são meus ouvintes assíduos, meus irmãos e amigos, tá bom? Então foi por um motivo muito justo, pessoal, familiar, e vez por outra alguma coisa assim, sabe, acontece. Mas vamos seguindo, tá bom? Agradeço pela vossa compreensão. Santíssimo, poderoso Deus, é no nome santo e de Jesus, teu Filho, que eu estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada pessoa que está me ouvindo e a família de cada uma dessas pessoas. A minha família, a minha vida, essa nossa missão. Resolve todas essas causas. Te agradeço por tudo, Senhor. Pela vida, pelo pão de cada dia, pela saúde, pelas lutas, porque eu sei que o Senhor está conosco nas lutas e provações. Continua abençoando a tua igreja e salva as pessoas que não são salvas ainda, que não entregaram suas vidas ao teu Filho Jesus Cristo. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Desculpa, pessoal, perdoe. Bom, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo a noite mais longa. Farei o possível para falar pouco, E eu escolhi também como texto baseado aqui no contexto bíblico, Foi no livro dos Salmos, capítulo de número 30, versículos 4 e 5. Acredito que pelo menos o versículo 5 alguém já, se não leu, mas já ouviu alguém pronunciar as palavras que estão inseridas aqui nestes Salmos, capítulo 30, versículo 5. O salmista, ele fala de um momento que, na nossa concepção, segundo a Bíblia, no sentido da tipologia, é um momento difícil quando a Bíblia se refere à palavra noite, no sentido tipológico, figurado, fala exatamente de dificuldade. Noite, nesse sentido, fala de tribulação, de angústia, de aflição, de perda, de morte, de perigo, de dor. E eu quero encaixar, colocar assim, esse texto do versículo 5 aqui, falando de noite, exatamente dentro de todos esses adjetivos que eu mencionei aqui, que de uma forma tipológica a palavra noite representa dentro das escrituras sagradas. Ele começa falando: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos,
e celebrai a memória da sua santidade. Esse é o versículo 4. Então ele já está exortando, conclamando, aconselhando, mandando, ordenando, pedindo, né? Que os santos, eles cantem ao Senhor, celebrem a memória da sua santidade. Celebrar a memória da santidade de Deus é lembrar-se do quanto Ele é santo, do quanto Ele é perfeito, do quanto Ele é imaculado. E ao lembrarmos de Deus nessa forma, como Ele realmente é, santo, e habita em uma região de santidade, a gente se esforça para fazer o melhor, para não ferir a santidade deste que é o nosso Deus, que o salmista diz que devemos cantar para Ele, ou seja, adorá-lo sempre. Aí ele vem e fala sobre que a ira de Deus, entenda que a ira de Deus não é uma ira, essa ira humana que a gente conhece, porque a ira do homem, essa ira que a gente conhece, que a humanidade, né, revela, expõe, inclusive nos dias atuais, as pessoas não estão mais sendo tolerantes umas com as outras, estão iradas. Essa ira é uma ira cheia de contaminação por causa do pecado do homem. É uma ira que é descompensada, é uma ira até mesmo desgovernada, imatura, insensata e até mesmo desproporcional. Aqui o termo de dizer que a ira de Deus dura só um momento, não é que é a ira de Deus, repito, isso que você, a senhora, o senhor e eu conhecemos como um sentimento humano aqui de raiva, né? De ódio, não. A ira de Deus aqui refere-se à justiça de Deus quando é para cobrar de alguém alguma coisa que esse alguém mesmo fez de errado. Porque a palavra de Deus pergunta e ela mesma responde: de que se queixa o homem? Não vai se queixar de Deus quando a justiça de Deus chegar até ele, mas se queixe dos seus próprios pecados. Então, gente, quando ele fala aqui, né, sobre a ira de Deus, já expliquei, aí ele fala sobre esse momento noite, como eu já expliquei também, o que significa no contexto bíblico, na tipologia, na simbologia bíblica, a palavra noite. Eu quero somente deixar nesse contexto mesmo aqui, de sofrimento, noite no sentido de dor. Aí ele diz, o choro pode durar uma noite. Aí eu dei o tema hoje, a noite mais longa. Por quê? Porque é uma noite de choro. E quando a gente está chorando por conta de uma dor, de um sofrimento, sabe, as horas, os minutos, até os segundos parece que demoram a passar. O relógio para, dá uma travada. E a noite torna-se uma noite longa por causa da dor, do sofrimento, da nossa ansiedade por melhorar, sair daquela situação. Então, quando, nesse contexto, repito, que eu estou falando aqui da noite, se apresenta para nós, é noite de choro mesmo. É a sua luta, é a sua prova, é a sua dor, que pode ser qualquer tipo de problema. É a minha dor, meu sofrimento. E a noite é tenebrosa, é difícil. Ela nos impõe medo. Mas lembre-se, o salmista aqui diz, mesmo que a noite seja longa e seja totalmente de choro, uma coisa é certa, o dia vai amanhecer. Tem um dito popular que diz, nada melhor do que um dia, né, após o outro. Isso aí se refere, nada melhor do que o dia, a noite, noite e dia, assim por diante. Então o choro durou a noite toda, mas o salmista diz, fica tranquila, minha irmã, minha amiga, fica tranquilo, meu irmão, meu amigo. Por quê? Aí ele diz, a alegria vem pela manhã. Manhã,
na concepção também da figurada, né, tipologia da Bíblia, significa exatamente isso. Alegria significa claridade, significa você estar vendo as coisas que durante a noite você não conseguia ver, né? Você consegue circular com mais segurança. Então, o dia que representa aí já a noite que passou e vem amanhã, que já é dia, é a vitória minha, sua, que o Senhor nosso Deus vai dar, porque a noite já passou, então o choro foi embora. A alegria chegou, porque amanhã vem trazendo essa alegria. Quem sabe, vou concluir agora, a senhora, o senhor, esteja numa noite tão longa, mas tão longa que você acha que não vai mais, né, ter dia para você, para a senhora e para o senhor. E à noite, durante a noite, quando a gente adormece, temos sonhos e muitas vezes pesadelos horríveis. Pesadelo, nenhum deles presta, não. E sonhos terríveis. Mas uma coisa certa, repito, amanhã que eu falo vai amanhecer. O sol da justiça, que é Jesus, vai trazer a tua vitória. Se você crê, a senhora, o senhor crê, hein? Diga glória a Deus. Amém, Senhor. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.